Nós estamos na série Igreja Sem Paredes. Deixa eu ver, não notei hoje não. Mas acho que já deu 2 meses, ou já passou de 2 meses. Abra sua Bíblia comigo hoje, Romanos capítulo 1. Romanos 1. Nós começamos essa série com esse texto, mas eu vou ler ele de novo. Relembrar o que nós tratamos nesse verso, Romanos 1, 18. Mas vou acrescentar algo novo nessa manhã. Lembrando sempre que quando nós falamos quando eu falo que eu gosto de pregar em série, é porque a gente pega um assunto e destrincha ele, amém? Ao mesmo tempo que quando eu falo que a pregação, ou um título de uma série de pregações é uma série, é porque para a gente compreender a série nós precisamos de todos os episódios. Quem é que assiste série na Netflix? Você começa pelo 5º episódio? Então, ou ainda que você imagina que alguém da sua família já está assistindo uma série, você chega lá, que episódio é esse? É o 10º. Se a série é boa, você vai lá para ver os outros 9 para trás, né? Ou então, não sei você, mas tem gente que nem fala assim, não vou nem ver. Vi que é bom, não vou continuar vendo, que eu vou pegar do início. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque os cultos que por algum motivo você não puder vir, a gente tem gravado, tanto o áudio quanto a gravação. Essa série está dando para gravar todos os vídeos, só a primeira que nós perdemos, as outras têm até o áudio e tudo mais, eu sempre mando no grupo. Então tente durante a semana aí você ouvir o culto que talvez você perdeu, para que você não perca uma peça desse quebra-cabeça, amém? Por quê? Por que isso é importante? Porque igual eu falei com vocês agora no início, quando a gente chegar lá daqui a alguns meses, quando a gente começar a falar de política, por exemplo, você não vai achar que eu estou falando de política só porque está em época de eleição. Nós estamos construindo uma compreensão, uma maturidade desde o início do ano, amém? E lá, na hora que chegar lá, você vai ver como que encaixa perfeitamente dentro desse assunto, amém? Então, o assunto de hoje é irado contra toda a injustiça dos homens. Romanos 1, 18 e 21. Diz assim, Romanos 1, 18 e 21. A 21, Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Eis aqui esse assunto que é importantíssimo para compreendermos essa série de pregações. Fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento, Senhor. Ajuda-nos como igreja, como cristãos, a pensar de acordo com a Tua palavra. Que os nossos pensamentos sejam governados pelo que o Senhor revela a nós na Tua palavra, e não por formas de pensar do senso comum, ou do senso comum evangélico, ou conforme o mundo secular pensa, Pai. Que possamos pensar de acordo com a Tua palavra, para que possamos ter a mente de Cristo. Ensina-nos, fala aos nossos corações, mude o nosso coração. Espírito Santo, que enquanto eu falo, o Senhor vá onde eu não posso ir, que é no mais íntimo do ser de cada um que está aqui. E que o Senhor possa mudar o coração deles, para que a gente possa viver uma vida que glorifique o nosso Pai nessa terra. Amém? Amor, traz só uma água para mim, por favor. Vamos lá. Olha o que Romanos diz. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou.
Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza têm sido vistos claramente, sendo compreendidos pelas coisas criadas. Como eu já disse aqui, e se você é bom de memória você vai relembrar, nós cristãos não somos deístas. Quem são os deístas? Deísta é o nome que se dá ao grupo de pessoas que até acreditam em Deus, até acreditam num ser superior que criou todas as coisas. Mas eles acreditam que esse Deus criador criou o mundo, deu corda nele e foi embora. Você já deu corda no brinquedo? Deu corda no brinquedo, deixou ele andando e foi embora. E não está nem aí para o que vai acontecer com aquele brinquedo. Se ele vai cair no buraco, se ele vai estragar, se a corda dele vai acabar, ele não se importa. Ele criou, deu corda, pôs para funcionar e foi embora. Esses são os deístas. Então eles acreditam que Deus criou, eles acreditam num ser superior que criou todas as coisas, mas esse ser, depois de ter criado, foi embora, ou está na sua mansão celestial e está pouco se importando com o que acontece aqui embaixo. Ele não se envolve com as coisas aqui embaixo. Portanto, eles acreditam em Deus, mas eles podem viver do jeito que eles quiserem, porque afinal de contas Deus não está se importando se você é uma Madre Teresa de Calcutá ou se você é um Hitler, né? Se você é uma pessoa, se é um Martin Luther King, que foi um pastor batista que lutou contra a segregação dos Estados Unidos. Resumindo aqui, para você não ficar boiando, a segregação foi um período nos Estados Unidos onde negros e brancos tinham tudo separado. Negros não podiam entrar no mesmo ônibus que brancos, e na época em que pôde, se um branco entrasse e um negro tivesse sentado, ele era obrigado a levantar e dar lugar para um branco. Tinha bebedor separado, banheiro separado, era segregação, tudo separado. E Martin Luther King foi um pastor batista que, de forma pacífica, foi um dos maiores ativistas da sua época, tanto que é reconhecido até por pessoas não cristãs como um dos responsáveis por acabar com a segregação nos Estados Unidos, pelo racismo explícito nos Estados Unidos. Mas os segundos deístas, Deus não se importa se você é um Martin Luther King, ou se você é um Hitler, ou se você é um Putin, presidente da Rússia, que está invadindo e matando inocentes na Ucrânia e tudo mais. Para eles, Deus não está nem aí, sabe? Deus não se importa. Então você pode ser quem você quiser. Você pode ser um Martin Luther King nessa terra, ou você pode ser o Putin, que para Deus, para esse Deus criador, ele não está nem aí. Nós não somos assim, irmãos. E a Bíblia, se cremos no Deus da Bíblia, nós não podemos ser assim. E esse texto é um dos principais que nos ajuda a compreender isso. Porque olha o que o texto diz: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. O Deus que nós cremos, o Deus bíblico, é um Deus que fica irado. Tem crentes que não gostam de falar disso, mas o nosso Deus e o Deus do Novo Testamento, porque é o mesmo do Antigo Testamento, Deus não converteu no Novo Testamento, Ele é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Ele é o mesmo, Ele é um Deus que está irado, que fica irado. E esse é um dos atributos de Deus, um dos atributos que faz com que Deus seja perfeito. Porque, como eu disse, a ira de Deus não é incoerente com os seus demais atributos. O fato de Deus ser amor, de Deus ser santo, de Deus ser justo, não anula o fato dele ser um Deus que fica irado. Pelo contrário, ele seria imperfeito se ele não ficasse irado. Por quê? Como diz o teólogo A.W. Pink, que já faleceu, ele diz assim: a ira de Deus é a sua santidade e justiça em ação. A ira de Deus é a sua santidade e justiça em ação. Se Deus é santo, se Deus é justo, se Deus é bom, se Ele se preocupa com as criaturas que criou, então Ele tem que ficar irado contra tudo que destrói essa criatura. Nós sabemos que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, quando o pecado entra, como entrou no mundo em Gênesis 3, nós sabemos, nós estamos vivendo frutos do que o pecado fez lá atrás. O pecado, uma vez entrou no mundo, ele acabou com tudo. Ele acabou com a relação do homem com Deus, da relação do homem com a sua esposa, da relação entre irmãos, porque Caim matou Abel. E tudo de ruim que nós vemos no mundo é fruto do pecado ter entrado, ter achado uma brecha. Então, nós sabemos e sentimos na pele o que o pecado faz no mundo. Se o nosso Deus não é um Deus como o Deus dos deístas,
se Ele é um Deus que nos ama, que ama as suas criaturas, Ele é um Deus que tem que ficar irado. E é isso que esse texto está dizendo. A ira de Deus é revelada dos céus. Deus revela a sua ira. Deus expressa a sua ira no mundo contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O homem contaminado pelo pecado, o homem corrupto, totalmente depravado, totalmente maculado pelo pecado, ele vive em pecado, ele ama o pecado e por causa disso ele oprime, ele faz tudo que nós temos visto nessa série de ruim e tudo que qualquer coisa você possa pensar. Ele faz o que o Putin está fazendo, ele faz o que Hitler fez no passado, ele faz tudo isso. Portanto, Deus tem que estar irado, e é justo Deus estar irado contra tudo que corrompe a natureza. E é isso que revela. Talvez, olha para você ver, Romanos está dizendo que Deus revela a sua ira contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. E aí fala da criação. Fala assim, porque os atributos de Deus, as suas características, o caráter de Deus é revelado pela criação. O que está querendo dizer? Quando Deus criou todas as coisas, o último verso de Gênesis capítulo 1 diz que quando Deus criou todas as coisas, Ele viu que tudo era muito bom. Irmãos, é isso que eu quero te ajudar a entender. Tudo que Deus criou é bom. No princípio, Deus criou tudo muito bom. Deus olhou e falou, nossa, você já fez algo que no final você falou assim, nossa, ficou muito bom, né? No final, a hora que a gente acabou de arrumar aqui, a gente falou, nossa, ficou muito bom. Imagina Deus olhar para a criação e falar, nossa, tudo que eu fiz é muito bom. Mas hoje a gente olha para o mundo e a gente diz, não está bom, não está bom, não está tudo muito bom. As coisas não são isso tudo que a gente gostaria que fosse. E é por isso que Deus está irado. É por isso que esse texto fala da criação, dos atributos de Deus, ao mesmo tempo em que fala da ira. Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele criou tudo perfeito, Ele criou tudo muito bom. Se o mundo fosse do jeito que Deus o criou para ser, irmãos, esse é o paraíso, essa é a eternidade. É as coisas do jeito que Deus criou para ser. A eternidade vai ser isso. Agora, nós sabemos que as coisas não estão assim e é por isso que Deus está irado. Porque os homens maculados pelo pecado corromperam toda a criação de Deus. Por causa do pecado do homem, até a criação foi corrompida. Até a criação geme por causa da escravidão que ela foi colocada. E é por isso que nós vemos catástrofes naturais. Catástrofes naturais nada mais é do que a natureza gemendo por causa da corrupção e do pecado do homem. E é por isso que a Bíblia diz que Deus está irado e Ele tem que estar irado mesmo. Ele tem que estar irado. Porque Deus está irado contra o quê? Deus está irado contra toda a injustiça e impiedade dos homens. Deus está irado contra todas as ações dos homens que corrompe a criação que Deus criou. Deus está irado contra todas as atitudes, maneiras de se comportar e até de pensar do homem, e aqui homem e mulher, tá? Humanidade aqui, do homem que, corrompido pelo pecado e por amor a esse pecado, ele corrompe tudo. O homem olha e mesmo às vezes, e aqui é o que o texto vai dizer, mesmo o homem conhecendo a Deus pela natureza, pela forma como criou, todos têm um conhecimento básico e suficiente de Deus, do Deus Criador. Paulo está dizendo, mesmo o ser humano conhecendo a Deus, sabendo e conhecendo o básico da forma como Deus quer que todas as coisas sejam, ainda assim ele nega, ainda assim ele suprime. Você já tentou pegar um balão, uma bola, enfiar dentro da piscina? Assim, né? É difícil, né? Ela vai voltando. É isso que o texto está dizendo. O homem pega a verdade de Deus, a revelação que Deus deu de como que Ele quer que as coisas sejam, e o homem pega aquilo e tenta esconder. Tá entendendo? Esse é o suprimir aqui. E tenta abafar para que as coisas não sejam como Deus deseja. E essa atitude deles deixa Deus irado. Porque o que nós vemos no mundo hoje, tudo de ruim que vemos no mundo, é resultado dessa postura dos homens. E Deus está irado contra tudo isso. A ira de Deus não é uma retaliação maldosa, sem sentido ou que vem do nada. A ira de Deus não é como a ira do Putin, lá, presidente da Rússia, que nós leigos nem sabemos por que ele está fazendo aquilo, né? A ira de Deus não é como do incrível Hulk dos heróis lá, né? Ele não fica irritado à toa. A ira de Deus é contra toda impiedade e injustiça dos homens. É contra toda a maldade dos homens.
É contra tudo que é fruto da maldade dos homens. E essa é uma palavra importante, porque a Bíblia usa exatamente injustiça. O que é a injustiça? É a corrupção da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a maneira certa de todas as coisas. A justiça de Deus é a forma como Deus criou para que todas as coisas fossem. A justiça de Deus é, vamos dizer assim, o mundo plenamente governado por Deus, gerando os frutos que Deus deseja que ele gere. Mas o homem tem cometido injustiças e corrompido toda a criação de Deus. E tem uma frase que, se você já viu manifestações de pessoas dos direitos humanos ou daqueles que são ativistas, né, de ações sociais, de ONGs, quando eles vão para a rua, você já deve ter visto, ou também na televisão, a frase nessas manifestações: sem justiça não tem paz. Eu já vi essa música essa frase em muitas músicas. Porque sem justiça não tem paz. E essa é uma frase bíblica, sabia? Olha o que Isaías 32:17 diz: o fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Olha que Isaías, e aqui você lembra que eu já preguei sobre Isaías. O contexto em que Isaías profetizou era um contexto em que o povo de Deus estava cometendo injustiças no seu meio. Governantes corruptos, políticos corruptos, reis corruptos, sacerdotes corruptos, o que seriam hoje os pastores, obreiros e toda a liderança religiosa, e o povo corrupto e cometendo injustiça. E aí Isaías vem no capítulo 32 e diz assim, o fruto da justiça será paz. Irmãos, por que nós não temos paz perfeita no mundo? Porque nós vivemos e convivemos com injustiça do mundo. E de fato nós devemos concordar, cristãos, devemos concordar com todos aqueles que estampam essa frase em cartazes e manifestações. De fato, sem justiça não tem paz. Sem justiça não tem paz. E detalhe, não pode haver paz enquanto existir injustiça no mundo. Não pode. É por isso que devemos nos atormentar diariamente, vendo cada vez mais injustiças sendo cometidas e clamarmos e agirmos para que justiça seja feita. E aqui eu lembro da última pregação sobre Ló, que se atormentava todos os dias por causa do que via e ouvia na cidade de Sodoma e Gomorra. E eu disse, e repito aqui, nós não podemos, irmãos, olha para mim, principalmente nós cristãos, eu já disse isso aqui, nós deveríamos ser os primeiros a ficar atormentados com as injustiças que acontecem no mundo. E infelizmente o que temos visto é que nós temos sido os últimos da fila. Os últimos da fila. Porque, irmãos, olha para mim, ainda, deixa eu já aplicar aqui, ainda que algumas manifestações sejam feitas pelo pessoal de esquerda, que nós discordamos em muita coisa, ainda que as manifestações sejam feitas por pessoas de outras religiões, ou até mesmo por ateus, se a pauta daquela manifestação é a luta contra a injustiça e a busca por justiça, nós devíamos estar lá com eles na linha de frente. Amém? Mas o problema é que às vezes eles estão lá, os deístas estão lá, às vezes os ateístas estão lá, às vezes pessoas de outra religião estão lá, às vezes os esquerdistas, o pessoal de direita está lá e a gente está em casa. Ou então a gente está aqui no culto, adorando a Deus, enquanto injustiças estão sendo cometidas, enquanto outras pessoas estão lá dizendo sem justiça não tem paz, algo que está aqui em Isaías, da palavra de Deus, e a gente está aqui, vivendo como se nada tivesse acontecendo. Conforme uma música que eu gosto, isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Irmãos, toda essa série é para cravar uma coisa na sua cabeça. A gente tem que agir. A gente tem que sair da zona de conforto. Porque nós temos um Deus que está irado contra toda a injustiça e impiedade dos homens. Só que o nosso Deus está irado e quando Ele olha para o seu povo está o quê? Confortável. Está relaxado. Está no templo, nas quatro paredes, adorando a Ele. E Ele disse em Isaías, eu nem estou ouvindo. Porque vocês estão me adorando no templo, no culto, mas olha o que estão acontecendo na cidade. Olha a corrupção, olha as injustiças. Olha o que estão fazendo de segunda a sábado. Então, irmãos, nós deveríamos e devemos ser os primeiros. Nós devíamos estar na linha de frente. É nós que devíamos estar chamando todo o resto das pessoas para lutar contra toda a injustiça dos homens
e a favor da justiça. E por que devemos fazer isso? Porque, como eu disse, o nosso Deus faz isso. O nosso Deus é um Deus que está irado e nós também deveríamos estar. Ah, não, eu não acho certo a gente ficar irado não, Lucas. Eu acho que ficar irado é pecado. Irmão, olha para mim. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Há uma ira santa. Percebe? Há uma ira santa. Jesus um dia entrou no templo, no prédio, na sinagoga, lá, e ele viu cambistas, comerciantes dentro do prédio da igreja, para traduzir para você entender. Sabe o que a Bíblia diz que Jesus fez? Ele pegou um azorrague, que era um chicote, e começou a bater e a derrubar as mesas. Imagina. Você entrar no lugar e o pessoal está com as mesinhas. Você já foi em evento onde o pessoal bota as mesas lá? Imagina, isso acontecendo dentro do templo. Jesus entra. E ele diz, fizeram da casa de oração, da casa do meu pai, um covil de salteadores, um covil de ladrões, de comércio. O que Jesus faz? Sem pedir licença nem nada, chega e derruba a mesa. Agora, você imagina Jesus nessa cena. Tenta imaginar Jesus nessa cena. Você consegue imaginar Jesus virando a mesa assim, ó? E aí, pessoal? Consegue imaginar? Ele sorrindo? Você consegue imaginar ele rindo, virando mesa? Como é que é incoerente? Agora, se o nosso Deus está irado, há espaço para uma ira santa, irmãos. E se o nosso Deus está irado, nós também deveríamos estar. Nós também deveríamos estar. E além de estar irado contra toda injustiça dos homens, o nosso Deus é um Deus que é justo e que faz justiça no mundo. Olha o que Salmo 146, versos 5 a 9 diz. Salmo 146, versos 5 a 9. Textos que talvez a gente não vê e passa batido. Olha o que diz. Preste atenção em cada frase, em cada palavra. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio. Os que põem sua esperança no Senhor, seu Deus. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio. Lembra aí de auxílio emergencial. O que é um auxílio? É uma ajuda na dificuldade. Verso 6. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre. Verso 7. Faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. Olha o que Deus faz. Faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. Então nosso Deus é um Deus que, além de estar irado contra a injustiça, Ele é um Deus que faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. Verso 8. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. Esse é o Deus que nós temos. Ele fica irado contra toda injustiça, mas ele não fica apenas irado, nervosinho, na casa dele. O nosso Deus não é como nós, crentes, que às vezes vê algo na televisão e às vezes até, nossa, isso não podia acontecer. Aí muda de canal, ou então deixa eu ir tomar um café. Tá entendendo? É só algo que você viu na televisão. Como diz a música do Gabriel Pensador, né? Que eu citei. É sério que você vê série, se emociona e chora, mas quando a cena é real, passa pano e ignora? É sério que você chora assistindo filme e série até tarde, mas quando a cena é real, sendo que o seu olho nem arde de ver tanta miséria, né? Que fala a palavra merda mesmo, no mundo covarde. Deus não é assim. Além dele estar irado contra toda injustiça, ele é um Deus que faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. Liberta os prisioneiros, abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, e frustra os planos perversos. Deuteronômio 10, 17. Deuteronômio 10, 17 e 18. Olha o que diz. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita suborno. Verso 18. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupa.
Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupa. Salmo 68, verso 4 e 5. Cantem louvores a Deus e ao seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Alegrem-se em sua presença. Olha o salmista nos incentivando a fazer o que a gente acabou de fazer aqui. Cantar louvores a Deus, exaltar o seu nome. Nós acabamos de cantar, majestoso, poderoso, Deus único, digno de louvor. Aí olha o que o verso 5 continua dizendo. Depois de dizer que a gente deve adorar a Deus. Verso 5. Pai dos órfãos, defensor das viúvas. Esse é Deus, cuja habitação é santa. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pai dos órfãos e defensor das viúvas. Esse é Deus. Como que você gosta que as pessoas te chamem? Como que você gosta? Tem gente que gosta, eu gosto que me chame pelo nome. Eu gosto que me chame por nome e sobrenome. Tem gente que você fala assim, tem uns que falam assim, me chame de pastor fulano de tal. Você não pode chamar pelo nome não, que é uma ofensa. Você tem que falar pastor fulano de tal. Tem outros que eu conheço que dizem assim, não me chame de pastor, me chame de apóstolo. Eles fazem questão. Outros vão falar, me chame de doutor fulano de tal. Não é? Olha Deus dizendo como Ele gosta de ser chamado. Olha Deus revelando para nós como Ele gosta que nós o conheçamos. Pai dos órfãos e defensor das viúvas. Esse é Deus. Deus diz, eu sou o pai dos órfãos. Eu sou o defensor das viúvas. Verso 6. Deus dá uma família aos que vivem só. Olha o que você vê. Deus dá uma família aos que vivem só. Liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, Ele faz morar em terra árida. Irmãos, eu poderia ler vários outros textos aqui. E eu vou ler. Deixa eu ver se vai ser semana que vem. Eu acho que vai ser semana que vem. Agora eu vou começar a entrar em cada um desses, dos órfãos, dos pobres, das viúvas. Tá? Nós vamos entrar numa nova etapa agora. Temporada 2. Lançamos o fundamento na temporada 1, agora é temporada 2. Mas olha o que diz. O Timothy Kelly, ele expressa dessa forma no seu livro Justiça Generosa. É surpreendente ver a frequência com que Deus é apresentado como defensor desses grupos vulneráveis. Nós vamos começar agora a partir de entrar em outros textos mais detalhados. Mas nós já vimos algum até aqui nessa série. E ele diz, é surpreendente ver a frequência na Bíblia, e é por isso que eu disse que talvez você vai ler textos ou ouvir pregações em textos que você nunca ouviu. Dependendo dos seus anos de caminhada cristã e dependendo das denominações que você já fez parte. Mas o que ele diz? É impressionante, irmãos, na Bíblia, a quantidade de vezes em que Deus é apresentado como o defensor desses grupos vulneráveis, pobres, órfãos, viúvas. Ele diz mais, essa é uma das principais coisas que ele realiza no mundo. Deus se identifica com os fracos, ele defende a causa de tais pessoas. E a gente não pode ignorar isso, irmãos. Nós não podemos ignorar. Nós não podemos, é o que eu disse, já disse aqui em pregações passadas. Nós temos que parar com esse cristianismo que seleciona só alguns versículos da Bíblia, só algumas passagens da Bíblia e ignoram todos os outros. Você viu, eu preguei 3 vezes os profetas só. Peguei um capítulo de cada ou alguns capítulos de cada. Nem lemos tudo, nós estamos lendo os profetas. Nós vamos agora entrar em Jeremias. Se você está atento na leitura, você está percebendo a quantidade de vezes que Deus expressa isso. Eu defendo a causa dos vulneráveis. Eu defendo a causa. O salmo que nós lemos, 72, no início do culto, o que Deus fala? O que o Davi ora para que Deus faça com o seu rei? Que dê ao rei, que governe com justiça, para quê? Para ele cuidar dos oprimidos, para ele defender a causa dos oprimidos. Deus espera que o seu rei, que aqueles que andam com ele, defendam a causa dos oprimidos e dos injustos. Olha o que ele diz também no seu livro, Timothy Kelly. Praticamente todas as culturas, preste atenção nisso,
Praticamente todas as culturas antigas, o poder dos deuses era canalizado e identificado por meio das elites, dos reis, dos sacerdotes, dos capitães militares e não dos marginalizados. Opor-se aos líderes da sociedade era o mesmo que se opor aos deuses. Você já deve ter visto algum filme desse tipo, onde os deuses de um povo, ele é representado e ele tem parceria, é apresentado isso no filme, ele tem parceria com os reis, com as autoridades, de forma que todo o povo se submete aos reis, aos sacerdotes, o que for, porque eles são representantes dos deuses. Desagradar eles é desagradar os deuses. Até pouco tempo atrás, lá em Roma, o César era desse tipo. Lá o faraó do Egito também é desse tipo. Você lembra? Vai lembrar agora do faraó do Egito? O César era o Deus em pessoa. O faraó era o Deus em pessoa. Assim eram os povos antigos, não só na ficção. E aí olha o que diz. Mas na Bíblia, vou resumir para você, mas na Bíblia, Deus não é apresentado como se identificando primordialmente ou principalmente com as elites, com os sacerdotes, com os reis. O que a Bíblia mais trata é Deus se associando, se assimilando e se identificando com os pobres, vulneráveis e aqueles que não têm defesa, com os marginalizados da sociedade. Deus não é um Deus que diz eu sou o Deus do rei, eu sou o Deus dos sacerdotes políticos, dos governantes. Deus diz eu sou o Deus dos fracos, dos necessitados, daqueles que precisam, daqueles que não têm quem os defender. Esse é o Deus da Bíblia. Portanto, desde a antiguidade, o Deus da Bíblia se diferenciou dos deuses de todas as outras religiões, como um Deus que defende os fracos e faz justiça aos pobres. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus que nós temos. E deixa eu dizer para você, se esse é o Deus em que nós cremos, como que Ele espera que o seu povo seja? Como que nós, que dizemos, batemos no peito, estamos aqui porque dizemos crer nesse Deus, dizemos crer no Deus da Bíblia, como que nós podemos ser diferentes do que Deus exige? Como nós, cristãos, podemos agir ou viver de maneira diferente nesse mundo? Como nós podemos ficar assistindo série, filme, nos emocionando, como diz o Gabriel Pensador, mas quando a cena é real, quando acontece do outro lado da rua, quando acontece na nossa cidade, nós estamos o quê? Nós ficamos calados. Por que que quando petistas, pessoas da direita, bolsomínios e outras pessoas de outras religiões ou ateus estão lá fora clamando, trabalhando, buscando justiça, os esquerdistas estão entrando na política com tudo para ir atrás do que eles acreditam e nós, crentes, estamos o quê? Satisfeitos em estar aqui domingo de manhã. Enquanto as pessoas ao nosso redor estão sofrendo. Se o caráter de Deus inclui um zelo por justiça que o leva ao mais terno amor e à intimidade mais profunda com as pessoas em desvantagem social, como então deve agir o seu povo? Devemos nos preocupar intensamente com os fracos e vulneráveis, como ele se preocupa. Deuteronômio 27, 19, olha o que Deus diz. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Todo o povo dirá amém. Aqui em Deuteronômio Deus dá mandamentos para Moisés e manda Moisés anunciar diante do povo e diz, Moisés, o povo dirá amém quando você falar os meus mandamentos. E dos mandamentos é, olha o que Deus diz, maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Pesado, né? Jeremias 22, 3. Assim diz o Senhor, administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratam o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derrame sangue inocente neste lugar. Às vezes a gente acha, talvez se você gosta um pouco de política, você sabe que o pessoal de esquerda, a maioria deles é marxista. E ser marxista é ser de uma filosofia
que acredita que a história do mundo é a guerra de classes, é a briga de classes entre oprimidos e opressores. Então eles vão dizer assim: os donos de empresa, de fábrica, os ricos são os opressores. Os pobres, os funcionários, o proletariado são os oprimidos. E o mundo é essa briga de classes. E às vezes a gente acha que falar de oprimido e opressor é coisa de esquerda, é coisa de marxista. Mas olha Deus falando com o seu povo. Livrem o explorado das mãos do opressor. E são vários os outros textos onde Deus fala isso. Livre o explorado, o oprimido das mãos do opressor. Existe sim esse embate entre oprimido e opressor. Talvez a forma como a esquerda trata ou decide tratar, nós discordamos mesmo. Mas nós não podemos negar que essa é uma causa legítima. Existe sim na sociedade oprimido e opressor. Isso, o nosso Deus é um Deus que percebe, que enxerga isso e exige que o seu povo lute para que isso acabe. Para que os oprimidos sejam libertos dos seus opressores. Em Jeremias 22:13, olha o que Deus diz. Vocês vão lembrar. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Parece coisa de marxista. Ele diz: construirei para mim um grande palácio, com aposentos espaçosos, faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Deus está falando com o rei. Aí olha o que ele diz: ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Deus falando com o rei, que ele estava errado, que ele estava edificando o seu palácio, o seu reinado em cima da opressão dos trabalhadores e do povo. E Deus diz assim: o seu pai não fez isso. O seu pai fez o que era reto e o que era direito. E aí ele vai dar o exemplo do que é fazer o reto e o direito. Ele diz: ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem para ele. Não é isso que significa me conhecer? Olha o que Deus está dizendo. Me conhecer significa fazer justiça no mundo. Significa lutar contra as injustiças. Você já ouviu alguma definição dessa forma de conhecer a Deus antes? Conhecer a Deus significa fazer justiça e lutar contra as injustiças do mundo. Quer encontrar alguém que conhece a Deus? É encontrar alguém que entende isso e está lá batalhando contra as injustiças e a favor da justiça no mundo. 1 João 2,28, eu já vou finalizar. Novo Testamento. Deus diz assim: filhinhos, agora permaneçam nele, em Cristo, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. João está escrevendo para a igreja, ele está dizendo: filhinhos, que eram os filhos da fé, os cristãos, permaneçam em Cristo. Permaneçam em Cristo, para que quando ele se manifestar, quando ele voltar, tenhamos confiança. Olha João dizendo para os cristãos: irmãos, vamos permanecer em Cristo, vamos andar em Cristo, vamos viver em Cristo Jesus, para que quando ele voltar, a gente a gente tenha confiança, a gente possa chegar diante dele de cabeça erguida. E aí olha o que ele diz no verso seguinte: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Se vocês sabem que ele é justo, irmãos, nós cremos num Senhor e num Salvador que é justo. E ele é tão justo que ele veio nessa terra fazer justiça por mim e por você. Eu ainda vou pregar sobre Romanos 3 nessa série. Nós cremos que nosso Deus é justo. Amém? E todo aquele que peca merece a morte. Eu e você éramos pecadores. Antes de Cristo Jesus, eu e você também éramos pecadores. Nós também cometíamos injustiça. Nós também pecávamos contra o nosso Deus e amávamos isso. Mas nós cremos num Senhor, nós cremos no Evangelho que diz que nós merecíamos a morte. Que se Deus tivesse feito como no dilúvio, matado todo mundo, ele não estaria sendo injusto. Nós merecíamos a morte, eu e você.
Merecíamos o inferno, irmãos. Olha para mim. Se Deus abrisse a boca do inferno e mandasse a gente lá, Ele não estaria sendo injusto, Ele estaria sendo justo, porque eu e você éramos pecadores. Mas há quase 2000 anos atrás, Ele enviou o seu Filho nessa terra. Jesus Cristo veio nessa terra, o justo, aquele que nunca pecou. Ele nunca cometeu um pecado. Nem mesmo quando ele derrubou as mesas dos cambistas naquele templo, ele estava pecando, porque ele estava sendo movido pelo zelo de Deus. Mas ele foi para a cruz. Ele foi entregue às autoridades da sua época, ele foi crucificado e foi morto. Por que ele teve que fazer isso? Por que aquele que era justo, aquele que era perfeito, aquele que nunca pecou, teve que ir para aquela cruz, teve que sofrer do jeito que sofreu, teve que derramar o seu sangue como ele derramou, e é o que nós vamos celebrar agora, para cumprir a justiça de Deus. Eu e você merecemos o inferno, merecemos a morte. E Deus é justo e Ele tinha que cumprir a sua justiça. Mas eu e você só estamos aqui hoje porque Cristo Jesus veio nessa terra e Ele cumpriu a justiça no meu e no seu lugar. A morte que eu e você merecíamos, Ele sofreu em nosso lugar. Ele pagou em nosso lugar. A sentença, a dívida que eu e você tínhamos para com Deus, Ele veio e pagou. De forma que Ele agora pode nos perdoar dos nossos pecados. De forma que agora nós podemos ter a esperança de que se Ele voltar agora, nós estaremos na eternidade com Ele. Por quê? Porque Ele cumpriu a justiça por mim e por você. Ele pagou o preço por mim e por você. É por isso que o Romanos vai dizer que Ele é justo e é justificador daquele que nele crê. Eu e você, irmãos, só estamos respirando, sendo cristãos, crendo no Evangelho, porque Cristo pagou o preço por nós. Porque Cristo nos justificou. O que é nos justificar? É acertar nossa relação com Deus. É cumprir no nosso lugar aquilo que nós não cumprimos, e é pagar no nosso lugar aquilo que nós não pagamos. E dessa forma nos tornar justos diante de Deus. E aí João diz, se a gente sabe disso, então a gente deve entender que aquele que de fato nasceu dele, aquele que de fato crê nele, pratica a justiça. Se o nosso Deus é um Deus que fica irado contra as injustiças, e Ele diz, eu faço justiça no mundo, nós também devemos ser assim. Até porque a forma como Deus faz essa justiça e ajuda os oprimidos e os necessitados do mundo é através do seu povo. É através dos justos que são fiéis a Ele. E hoje é através de uma igreja que compreende que o nosso Deus é um Deus justo, que se preocupa com os fracos e oprimidos, que crê no Evangelho e por isso nasceu de novo, tem um novo coração. E como fruto desse novo coração, ele não se acomoda. Como fruto desse novo coração, se torna uma igreja viva, vibrante e atuante na sociedade, em favor dos oprimidos e dos necessitados. Amém? Fique de pé. – 42 minutos, aleluia. Orem pelo seu pastor para que ele acostume, né, esposa? Minha esposa vai. Primeiro motivo de oração, eu falo, Deus, me ajuda meu marido a pregar em 40 minutos. Para afirmar, precisamos pedir a Deus que reforme o nosso coração, irmãos. Pastor, o senhor está dizendo que, como eu nunca entendi isso e me preocupei com isso, eu não nasci de novo? Irmãos, talvez tem pessoas dentro da igreja, talvez não, tem pessoas dentro da igreja que nunca nasceu de novo. Eu digo isso sempre para vocês. Mas tem pessoas que nasceu de novo. Mas por causa do meio evangélico em que ele cresceu, eles excluíram esses textos da Bíblia, nunca foi pregado isso, então ele não é que não nasceu de novo, mas ele precisa de uma reforma no seu cristianismo. Portanto, nós devemos pedir isso. Senhor, reforma o meu coração. Me ajude a viver aquilo que até hoje eu não entendia, que é fruto do novo nascimento. Porque eu quero viver para a tua glória. Eu quero fazer isso para a tua glória. Segundo, precisamos de uma reforma na igreja no Brasil e na nossa cidade. A gente precisa, irmãos, de igrejas, e não só da nossa, mas de várias igrejas que compreendem isso, que prega isso e que vive isso, irmãos. Para que a igreja não seja inútil e imprestável na nossa cidade. Amém? Eu não sei se você sabe, mas os evangélicos, não vou nem falar de cristãos
que inclui os católicos e tudo mais. Falar de evangélicos. Dizem que nós já somos 40% da população brasileira e que nos próximos anos vamos pular para ser 60% da população brasileira. Os evangélicos. E deixa eu te dizer, alguma coisa tem mudado no Brasil? Nada. Pelo contrário, a gente vê as coisas só piorar. Você viu o último escândalo dos pastores com o ministro da Educação do Bolsonaro? Aceitando suborno, vendendo Bíblia em troca de favor? As coisas parecem que só pioram. Então nós precisamos, irmãos, tomar consciência disso. Para que a gente comece a começar de nós, mas que isso gere frutos na nossa igreja, que a gente possa ajudar outras igrejas a tomar conhecimento disso, para que a gente tenha uma mudança na nossa cidade e na nossa nação. Põe sua mão no seu coração. Eu vou colocar a nossa canção da Santa Ceia. Já comece a orar a Deus diante dessa palavra que você ouviu. Comece a orar a Deus. Peça a Deus que reforme o seu coração. Peça a Deus que alinhe o seu coração com a vontade dele. E enquanto eu coloco a música, um por um, vocês que já são batizados, vocês que já são batizados, vem e pega os elementos